Eu estava vendo um vídeo recentemente, um programa, na verdade, de futebol, mas focado nos clubes de São Paulo. E eles estavam questionando muito a questão do Flamengo ter um poder de investimento maior que os clubes de São Paulo, né? Então eles questionaram da onde vem o dinheiro do Flamengo e como é que o Flamengo tem tanto dinheiro assim, né? E, bom, claro, isso aí denota uma certa inveja desses jornalistas, que devem ser clubistas, provavelmente, certamente, e eles é uma inveja porque eles não entendem como é que os clubes que estão em São Paulo, na cidade mais rica do país, não conseguem acompanhar a arrecadação do Flamengo e, por consequência, a capacidade de investimento no futebol, né? Isso não fica muito fácil de entender para eles, justamente porque eles acham que, por estar em São Paulo, automaticamente deveriam ter maior poder de arrecadação. Só que isso, na prática, não funciona assim. E o fato de ser um programa de futebol focado em clubes de São Paulo, mas ter uma parte muito importante da pauta no Flamengo, ou seja, para gerar engajamento, visualizações e, por consequência, receita para esse programa, para que ele se mantenha sustentável do ponto de vista financeiro, isso por si só já responde em boa parte as perguntas de por que o Flamengo tem tanto dinheiro e da onde vem o dinheiro do Flamengo. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas, antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante. Deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Comente se você concorda, se você não concorda com o que foi abordado aqui, se você gostou ou não do conteúdo, deixe aqui seus comentários, pois o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Bom, voltando ao tema do vídeo, da onde vem o dinheiro do Flamengo e por que o Flamengo tem tanto dinheiro assim em relação aos clubes de São Paulo que não conseguem acompanhar esse poder que o Flamengo tem de arrecadar e de investir, já que esses clubes estão na maior cidade, ou pelo menos na cidade de maior poder financeiro do país. Para que a gente responda esses questionamentos sem correr o risco de ser clubista, eu fui buscar dados, né, para que possa direcionar melhor a linha de raciocínio e sustentar aqui o que a gente está argumentando. E para a gente começar, por que o Flamengo tem tanto dinheiro, que é um dos questionamentos que foi feito, eu vou colocar aqui o primeiro chart, que é em relação aos clubes que mais faturaram em 2023. Essas informações são públicas, estão nos balanços dos clubes. O Flamengo, ele é disparado o clube que mais faturou em 2023, ano passado. E com uma diferença aí aproximadamente de 40% em relação ao segundo colocado, que foi o Corinthians. Um número praticamente igual ao do Palmeiras, a diferença é pouca. Ou seja, 40% já para o segundo colocado em termos de diferença de faturamento é muita coisa. E depois de Corinthians e Palmeiras vão vir Atlético Paranaense e Fluminense, mas é importante ressaltar que esses dois clubes estão com as suas receitas superficiais nesse sentido, inchadas, né? Porque esses clubes tiveram aí o aporte em relação às vendas dos direitos de mídias que fizeram para os próximos 50 anos para um grupo de investidores. Em outras palavras, eles estão recebendo a antecipação dos direitos de televisão que eles venderam por 50 anos. Ou seja, parte desse faturamento que eles têm aí é antecipação de receitas. Não são receitas geradas em 2023. Em algum momento eles vão ser desfalcados dessas receitas, lá na frente. Importante fazer essa ressalva. Então o Flamengo ele é o clube que lidera esse chart de maiores receitas. E existe um outro chart aqui que é igualmente importante, porque ele vai ser complementar, que é o chart das dívidas, né? A gente viu os clubes que mais arrecadaram e vamos ver os clubes
que menos deve na Série A. E olha só, o Flamengo é o terceiro clube da Série A que menos deve. Ele está atrás do Atlético Paranaense, que tem uma dívida zero, atrás do Fortaleza, e logo depois vem o Flamengo. Só que o Flamengo deve 68 milhões, mas arrecada praticamente 1,4 bilhões. Ou seja, ele tem uma relação, a melhor relação receita e dívida do futebol brasileiro, mas a melhor relação disparada, a melhor relação do futebol brasileiro. Ou seja, é um clube que fatura 1,4 bi e deve 68 milhões. O Atlético Paranaense deve zero, mas tem um faturamento muito inferior do Flamengo. Fortaleza deve bem menos que o Flamengo, mas também a sua receita é muito, mas muito menor. Então, esses dois charts ajudam a explicar que o Flamengo tem disparado a melhor relação arrecadação, dívida, receita, dívida. O Flamengo tem uma dívida bem pequena para uma receita enorme, disparada maior do futebol brasileiro. Então, você nota que ele é o único clube que aparece nesses dois charts. Claro, de novo, o Atlético Paranaense aparece, mas ele aparece na relação de receitas, muito em função, como já disse, de ter antecipado receitas futuras. Agora, a gente já explica com esses dois charts por que o Flamengo tem tanto dinheiro e capacidade de investir. Só que a gente precisa ir além. E o além é, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Então, eu também coletei algumas informações que vão nos ajudar a entender da onde vem o dinheiro do Flamengo. E o primeiro chart que eu coloco aqui para essa explicação é em relação a os seguidores do Flamengo que tem nas redes sociais, porque a maior torcida, todo mundo sabe que o Flamengo tem a maior torcida, já não é de hoje, né? Já é uma informação comum para todos, que o Flamengo tem disparado a maior torcida, é o clube mais popular. Mas como transformar isso em monetização, né? Como transformar isso em comportamento de consumo? É o engajamento. O engajamento nas redes sociais é um parâmetro que as empresas utilizam para saber como se comportam os consumidores, quais são seus hábitos e como cada segmento, o comportamento de consumo de cada segmento. O engajamento significa justamente a predisposição a predisposição que eu tenho a me associar a algum assunto, a algum movimento, a alguma marca. E quando eu me associo, eu estou predisposto a tomar atitude, ação. Então, essas empresas de publicidade, empresas de investimento, empresas desse mercado, principalmente publicitário, elas usam como referência as redes sociais, o nível de engajamento. E olha só, o Flamengo tem 59 milhões de seguidores. E o segundo colocado, que é o Corinthians, tem 22 milhões de seguidores a menos que o Flamengo, que é justamente essa diferença de 22 milhões, é o número de seguidores que o Flamengo tem. Olha só, a diferença entre Flamengo e Corinthians em relação a seguidores é justamente o número que tem o Palmeiras de seguidores. Ou seja, o Flamengo tem um número de seguidores muito maior que o segundo e que o terceiro colocado. É uma diferença abissal. E óbvio que as empresas de publicidade, empresas que investem no futebol, vão levar esses dados como referência. E isso vai ser proporcionalmente refletido nos acordos comerciais de patrocínio, que o Flamengo vai receber bem melhor do que seus correntes. E olha, independe de que localização você está. O cara que está ali engajado e predisposto a consumir sua marca, ele vai fazer isso e o dinheiro dele é igual, independente se ele está em Minas Gerais, na Bahia, no Amazonas ou em São Paulo. E é esse parâmetro que as redes sociais mostram para o mercado publicitário. Então aí você já vê uma grande diferença do Flamengo para os clubes rivais de São Paulo. Um outro dado muito importante é sobre a questão do comportamento de consumo, né? A gente viu agora há pouco que o Flamengo tem ali um engajamento nas redes sociais muito grande, né? Muito forte o engajamento nas redes sociais. Mas
Ainda indo fazendo um funil, como é que isso se reflete no poder de consumo das suas torcidas? E um levantamento feito aí pelo Itaú Unibanco, né? Isso foi a fonte, é o site da ESPN. Notou-se que o Flamengo, a sua torcida é a que mais consome seus produtos. Exatamente isso, né? A sua torcida é a que mais consome os seus produtos. E como assim? 21%, ou seja, um quinto do que é consumido dos clubes da Série A no futebol, do que eles geram de consumo, um quinto é gerado pelo Flamengo. Como é que o Itaú fez essa pesquisa? Ele, através do seu cartão, dos registros, dos extratos, ele contabilizou tudo aquilo que o indivíduo gasta com produtos relacionados a futebol, às marcas dos seus times. E ele fez um levantamento. Tudo que foi gasto com camisa de time, consumo no estádio, promoções dos times, sócio torcedor, tudo que é pago com o cartão do Itaú. Ele pegou, o Itaú Unibanco, ele pegou esse extrato, verificou o gasto total que foi gerado pelos 20 clubes da Série A, que foi algo em torno de 1,1 bi, e 21%, ou um quinto do que é gasto em toda a Série A, é gerado pelo Flamengo. Ou seja, é consumido pela torcida do Flamengo. Ou seja, a torcida do Flamengo, ela é a maior do Brasil. A torcida do Flamengo, ela é a mais engajada do Brasil. E a torcida do Flamengo, ela também é a que mais consome. E olha, isso não é questão de opinião, isso é fato, né? São dados que estão sendo colocados aí à mesa. Esse dado em específico, se você quiser apurar mais no detalhe, está lá, bota aí no Google, consumo de torcida, vai abrir ali um link para o site da ESPN, que é de lá que vem essa informação de um levantamento feito pelo Itaú Unibanco. E você acha que quem vai utilizar essas informações? Justamente as empresas que querem investir no futebol. E quando elas forem investir e olhar, elas vão entender, poxa, esse aqui é o clube que gera muito mais receita. Esse clube aqui, se eu investir, eu vou conseguir vender muito mais facilmente meu produto. Então é óbvio que esse clube vai receber uma fatia maior do bolo, da pizza, como você queira chamar, porque ele gera mais receita, então ele é mais valorizado. E por fim, quando a gente fala de valorizado, a gente vai aí ao último chart que eu selecionei, que é justamente a questão das marcas mais valorizadas do futebol brasileiro. Veja bem, esse chart não é sobre os clubes mais valorizados, tem uma diferença. Estou falando de marca apenas. Quando a gente fala de clube mais valorizado, a gente inclui os ativos físicos do clube, como CT, estádio, entre outras coisas. Aqui não, eu falo questão de marca, né? A marca que mais impacta no mercado publicitário, a marca de maior credibilidade, de maior exposição, principalmente. E a do Flamengo, adivinha, é a marca que tem mais valorização, é a marca mais valorizada. Ou seja, em todos os itens que a gente anda aqui, o Flamengo ele lidera, e na maioria deles por boa margem, né? Em relação ao segundo e ao terceiro colocado, em todos os itens, o Flamengo é o clube que mais arrecada, o Flamengo é um dos clubes que menos deve, é a melhor relação receita, dívida, é um clube que a torcida é o que tem mais seguidores nas redes sociais, disparado, né? Maior torcida, isso todo mundo já sabe, e a torcida que mais consome, né? Muita gente fala de terceirizado, mas poxa, como é que terceirizado consome, né? Isso aí quem está dizendo é o Itaú Unibanco, e a marca mais valorizada do futebol brasileiro. Então você junta isso, combina e você coloca no mercado, é claro que os investidores vão dar uma parte maior do que eles têm para investir, vão direcionar no Flamengo. E aí, combinada com uma gestão administrativa e financeira eficiente, que é o que o Flamengo também tem em relação aos seus rivais, principalmente, você tem essa condição de ser o clube que mais arrecada, e por ser o clube que mais arrecada e melhor cuida do seu dinheiro,
melhor gere o seu dinheiro é o clube que mais tem dinheiro para investir no futebol. É claro, essa resposta ela passa pelos pontos técnicos e racionais, tirando o clubismo de lado, que é normalmente o que norteia jornalistas que deveriam informar e não desinformar. Mas eu acredito que, se não respondi, eu pelo menos esclareci boa parte desses questionamentos que foram feitos no programa, em específico que eu citei no início do vídeo. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito do que foi dito aqui. Se você concorda, se você não concorda, e se você gostou ou não do conteúdo. Deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixe o like, como citei, é muito importante, e até a próxima.